Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra beber. Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa das minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Glória a Deus, meus queridos irmãos, amados ouvintes, diletos internautas, vocês que estão conosco através do portal ADSMC, através da nossa rádio web, aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, Alagoas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa ser alimentado com a palavra de Deus. É o programa Voz da Escola Dominical, trazendo mais uma palavra de reflexão para o meu, para o seu, para os nossos corações. Você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, procure ser. Você está perdendo a oportunidade de edificar a sua vida através do ensino sistemático da palavra do Senhor. Desta feita, estamos estudando a lição de número 9, com o tema Quem é o Espírito Santo? Para tanto, quero convidar-lhes para a leitura bíblica. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículo 16, 17, 26, assim nos diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. E o 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amados, na sequência desse estudo apologético, que nós estamos nesse trimestre, vamos conhecer o que a doutrina bíblica diz a respeito da pessoa do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo tem personalidade, o Espírito Santo atua, falando, ele tem sentimentos, e a Bíblia Sagrada nos faz compreender essas verdades. É pena que muitas religiões, seitas, heréticas, dizem ser o Espírito Santo apenas uma força, mas nós queremos lhe provar, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo é mais que uma força. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. E daí vem a importância desse estudo da Palavra de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, especialmente comissionada por Jesus, para acompanhar a igreja, dirigir a igreja, consolar a igreja, preparar a igreja para aquele grande dia que será o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, vamos já estar entrando direto no assunto, mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa. Veja bem, a Bíblia deixa claro, Jesus disse, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em São Mateus 28. Então o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. E é importante você conhecer isso, porque isto é uma revelação, é bem verdade, mas está na Palavra de Deus. E nós precisamos crer, confiar e apoiar aquilo que está escrito. O Espírito Santo é a pessoa divina que faz interlocução entre Deus e os homens. Deus fala conosco através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem. Está lá em São João 16:8. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E convencer é fazer você entender que precisa de ajuda, precisa de perdão, precisa da misericórdia. Esta é uma das funções do Espírito Santo. Ele tem nomes, ele é chamado de Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Ele compõe a Trindade Santíssima. E nós temos na Bíblia realmente uma revelação completa da pessoa do Espírito Santo. Antes de mais nada, cumpre observar o que entendemos por pessoa. É importante você entender isso. Quando a gente diz o Espírito Santo é uma pessoa, porque pessoa é uma palavra equívoca, ou seja, tem diversos significados. Mas vamos ver em relação ao Espírito Santo. Por exemplo, no senso comum, pessoa quer dizer gente. No direito, pessoa significa sujeito de direitos e de obrigações. Mas vamos lá. Olha, em teologia, pessoa significa ser, ou seja, algo que tem existência própria. Uma entidade que se distingue das demais. É uma pessoa, É uma pessoa, tem existência própria. Então é uma pessoa, tá certo? A Bíblia mostra com clareza que o Espírito Santo é uma pessoa. Menciona suas ações, suas atitudes, O Espírito Santo, ele pensa. Romanos 8:27 diz que o Espírito Santo pensa. Nesse texto, as Escrituras dizem que o Espírito Santo examina os nossos corações. Veja bem, ou seja, examinar é raciocinar, é calcular, é emitir juízo. E o Espírito Santo tem essa característica. Uma força jamais pode calcular nada. Uma força jamais pode examinar. Só uma pessoa que pode fazer isto. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Então é importante a gente observar esses detalhes. Mas o Espírito Santo também, biblicamente, ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo, além de ser a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e veja bem, Deus é igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é da mesma substância. Então o Espírito Santo é Deus. Da mesma espécie, do mesmo poder, da mesma glória.
né? Ele é chamado de outro Consolador. Aqui em João Evangelho 14:16, Jesus: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aí, né, se refere outro da mesma espécie, tá certo? Outro da mesma espécie. Então, Jesus rogou ao Pai e o Pai enviou o Espírito Santo, outro Consolador. Assim como Jesus consolava, o Espírito Santo veio para consolar e para ficar conosco para sempre. É o que nos diz a palavra de Deus. Então, e se ele é outro da mesma espécie, é porque ele exatamente é Deus. Confirma que ele é Deus. O Espírito Santo não é uma parte da divindade. Não, ele é Deus, né? Em toda a plenitude, né? Ele é incriado, ele é autoexistente, ele é autônomo, ele é absoluto, né? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus mostra o Espírito Santo é Deus. Ele é chamado de Espírito Santo porque sua obra principal é a santificação, mas é uma pessoa da Santíssima Trindade. Por intermédio dele, Deus opera na esfera espiritual. Por isso se chama Espírito Santo, né? Ele capacita para fazer a obra. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude aí é dunamis, é poder real, né? Então, poder do Espírito Santo, porque capacita a fazer a obra santa de Deus. É chamado de Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo. Então, o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele também é Deus, né? E aí vem, como pessoa, ele tem sua personalidade, né? É importante você observar a personalidade do Espírito Santo. Só se diz que uma pessoa é pessoa porque tem personalidade própria. E aí, olha, veja bem, o Espírito Santo, ele fala, né? Ele fala, ele intercede, ele testifica. O Espírito Santo ama, está lá em Romanos 15:30, né? Ele guia, Romanos 8:14-29 diz que o Espírito Santo guia, ele pode impedir, ele tem vontade própria, ele ensina, ele faz lembrar as coisas, né? No versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de João diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então ele ensina, então ele é uma pessoa, ele é Deus, ele faz lembrar tudo quanto o Senhor Jesus já nos disse na sua palavra. Então tem personalidade própria, é uma pessoa, mas também é Deus, né? Ele é eterno. Hebreus 9:14 fala do Espírito eterno. Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é onisciente, ele é chamado de Deus. Em Atos 5, quando Ananias e Safira mentiram a Pedro, Pedro disse: não mentiste a mim, mas ao Espírito Santo de Deus, porque ele é Deus, mentiste a Deus, né? Ele é criador. Jó 33:4 diz que nós somos criados pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito que nos deu vida, né? Estava no presente quando todas as coisas foram criadas. Lá em Gênesis 1:1, quando diz: no princípio criou Deus, palavra Elohim aí, deuses no plural, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, tem personalidade própria e assim por diante. Então nós não podemos deixar de crer nesta doutrina bíblica de que o Espírito Santo, né, ele é Deus, né? Ele é uma pessoa, mas ele também é Deus, né? E tem personalidade própria. A Bíblia diz que o Espírito Santo sente. Romanos capítulo 15, versículo 30. Diz que ele chora, né? Ele sente, tá certo? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem sentimento, ele entristece. Lá em Isaías 63:10, que o Espírito Santo entristece. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quem é que entristece? Uma pessoa que tem personalidade própria, né? Que pode se alegrar, que pode entristecer. Uma força não flui, né? Um fluir qualquer não pode, né? Não pode ficar triste. Somente uma pessoa. Vocês já viram uma força ficar triste, ter sentimento, ter personalidade? Não, uma força é um movimento, algo em movimento. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele tem personalidade própria, né? Ele sente, ele entristece, ele se alegra, ele chora, né? Ele sente alegria,
A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Então o Espírito Santo se alegra, né? Então ele também tem ciúmes, diz lá São Tiago 4 e 5. Né? Então é uma pessoa que tem personalidade, que tem, né, seus sentimentos, suas reações, suas emoções e assim por diante. Né? O Espírito Santo determina, 1 Coríntios 12, 11, que o mesmo Espírito, né, é o que determina a ação dos dons espirituais. É o Espírito de Deus, tá certo? Atos 2, 4 também é dito que os discípulos falavam línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja que ele tem uma personalidade, né? Ele tem uma ação, uma atuação. Só o Espírito Santo que concede, né? Que tem esse poder de determinar a língua que o batizado com o Espírito Santo vai falar, tá certo? Em Atos 15, 28, diz que naquela convenção, naquele concílio que a igreja primitiva teve, diz que pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós, disseram os apóstolos, Lucas escrevendo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele tem personalidade própria. Com estas palavras, eu estou provando quem é o Espírito Santo. Se até hoje você ouviu alguém dizer que ele é apenas uma força, um vento, um sopro ou qualquer outra coisa, está equivocado. O Espírito Santo pode se manifestar como vento, pode se manifestar como fogo, como água, como rio. A Bíblia usa muitas símbolos, isto é, figura de linguagem, o semelhante. Mas não quer dizer que o Espírito Santo é aquilo. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele desceu em forma corpórea como uma pomba. Jesus batizou e disse que os discípulos falavam em línguas e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. É como, é símbolo, é semelhança. Mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade própria. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Que o Espírito de Deus continue tendo essa liberdade, né, de determinar, de falar conosco, de falar e nós ouvirmos a sua voz. Diz Apocalipse várias vezes, o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala, e que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração. Vamos orar junto ao Senhor? Se você não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, faça-o agora. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Se você está sentindo desejo, é porque o Espírito Santo já está falando com você. Oremos juntos ao Senhor. Pai maravilhoso e eterno, te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos por tua bondade infinita, por teu amor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Te louvamos pela pessoa do Espírito Santo, este Consolador maravilhoso que o Senhor enviou para estar conosco. Abençoa cada um, aqueles que estão estudando a tua palavra, a escola dominical, que seja uma bênção para todos. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi bom estar com você. Deus te ajude, Deus te abençoe. Venha à escola dominical, venha aos nossos cultos. Procure a Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Vá adorar a Deus. Deus tem muito mais para o seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém. Espírito Santo.
Espírito Santo, opera em mim. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Você pode ter liberdade para adorar a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória aqui nesse lugar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração aqui nessa noite, Pai. Oh, aleluia. Espírito Santo, tua casa sou eu. Te entrego as chaves. Meu corpo é teu. Faz em mim morada. Diga isso pra Ele. Meu eu quero esquecer. Oh, aleluia. Pois quando te sinto em mim, não consigo me conter. Espírito Santo, oh, adore o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, oh, vem a vida em mim. Eu preciso tanto de ti. Eu não posso viver sem ti. Oh, Espírito de Deus, habita em mim. Oh, habita em mim. Oh, aleluia. Que Deus possa habitar na vida de cada um de nós. Aleluia.